Bom, primeiramente deixa eu falar da questão da solidariedade passiva. A solidariedade passiva nos alimentos, essa é uma dica importantíssima que pouca gente sabe, poucos colegas entendem esta parte, tá? E aqui vou passar essa dica importante para vocês, tá? Solidariedade passiva. A solidariedade passiva nos alimentos, ou seja, há vários devedores solidários nos alimentos, pode ocorrer isto ou não, tá? O que significa solidariedade passiva? Significa que se eu sou credor de 3 devedores solidários, eu posso cobrar a totalidade de um só. E esse um vai arcar com a totalidade e ele que entra com uma ação de regresso contra os demais. Certo? Nos alimentos existe isso. Oh, professor, mas é só o pai que deve, né? Só a mãe que deve. Hoje também a mãe, né? Não, nós temos os avós. E os avós paternos e os avós maternos são 4 lá em cima. Né? Se tiver multiparentalidade, 6. Né? Então, há ou não solidariedade passiva? Bom, se nós analisarmos o artigo 1698 do Código Civil, 1698, não há solidariedade passiva nos alimentos. Porque no próprio artigo 1698 diz assim, que o mais próximo exclui o mais remoto, lógico, primeiro contra o pai ou com a mãe, e depois sim se esgotar, né, a possibilidade de receber desses 2 primeiros, vai sim para os avós paternos e os avós maternos. E lá diz o seguinte, intentada ação contra um, esse um poderá chamar os demais a integrar a lide, e diz ainda que é proporcional o artigo 1698. Os alimentos são proporcionais. Se os alimentos são proporcionais, significa que não são solidários. Então é dividido na proporção dos respectivos recursos de cada um. Recursos financeiros, de rendimento. E intentado somente contra um, para ainda ratificar, né, que não há solidariedade passiva no artigo 1698 do Código Civil. Ele menciona que se entrar contra um, esse um poderá entrar contra os demais para entregar a lide, a mesma lide, não de regresso. Tá? 1698, inteligência aí do artigo 1698 do Código Civil. Então não há solidariedade passiva nos alimentos do artigo 1698 do Código Civil. Tanto é verdade que se eu entrar, eu lembro uma vez, apareceu nos noticiários, né? O seguinte, foi do STJ, um julgado inclusive, que o tiro saiu pela culatra, né? Ou seja, a mãe representando a filha entrou com uma ação de execução de alimentos contra o pai, e o pai não pagou, foi preso e não pagou ainda, ou seja, esgotou os meios de recebimento. Aí ela entrou com uma ação contra os avós paternos de ação de alimentos, não execução de alimentos, contra os avós paternos. E os avós paternos pegaram o artigo 1698 e falaram assim, tudo bem, mas os avós maternos também respondem, chama aqui os avós maternos pelo artigo 1698, né? Intentar ação contra um, chama os demais a entregar a lide. Foi o que fizeram. E foram todos condenados. Por isso que o título saiu do noticiário, o tiro saiu pela culatra. Né? Muito interessante, muita gente não sabe disso também, de fazer esse pedido. Tá? Agora, há uma possibilidade de não ocorrer essa situação de a mãe representando a filha entrar com uma ação contra os avós paternos, no entanto, informar que já está arcando com X quantidade de forma proporcional. Por exemplo, a criança gasta R$2.000, ela vai falar que já está arcando com R$1.000 e só está pedindo os outros R$1.000, que é por parte dos avós paternos. Tá? Então é importante explicar tudo isso para que não dê essa situação de chamar a integrar a lide nos mesmos autos. Isso nós temos que tomar cuidado com isto. Tá? Bom, então não há solidariedade passiva. No entanto, a Lei 10.741/03, Lei 10.741/2003, que lei é essa, hein? Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Lá no Estatuto do Idoso, mais especificamente no artigo 12, menciona que
os alimentos são solidários. Ué, professor, o Código Civil é de 2002 e o Estatuto do Idoso é de 2003, então a lei posterior revoga a anterior. Foi revogada ou não foi revogada? O Estatuto do Idoso é uma lei especial e pelo artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é o antigo Lei de Introdução ao Código Civil, menciona que a lei especial prevalece sobre a geral. Portanto, o Estatuto do Idoso está em pleno vigor e o Código Civil também, e não houve aí revogação de nada, porque ali só vale para o idoso, pela Lei 10.751 de 2003. Então não revogou o Código Civil. Pelo Código Civil continua ainda né, a questão de que não são solidários, o artigo 198, não são solidários, tá? Não há solidariedade passiva no artigo 198. Mas no artigo 12 da Lei 10.741/03 há solidariedade. Mas há solidariedade somente para quem? Para o idoso. Que a lei é especial para o idoso. Quem é o idoso hoje? Considerado a partir de 60 anos de idade, né? E 80 é super idoso hoje. 80 anos. Nós temos outra legislação, né, que modificou o Estatuto do Idoso, que aí nós temos o idoso do idoso, ou seja, 80 anos, tem preferência sobre o de 60. Mas a partir de 60 é idoso, portanto, há o benefício da solidariedade passiva. Como, por exemplo, um pai cria 4 filhos e 4 não cria um, né? É aquele ditado. O pai criou 4 filhos, um engenheiro, outro advogado, outro médico e outro jogador de futebol, inclusive da Europa. E hoje o pai idoso, sem emprego, sem possibilidade de trabalhar, doente, não se consegue se sustentar. E os filhos não ajudam. Ele pode entrar com ação. Sim, pode. Contra quem? Contra um só. Ele não precisa entrar contra todos, contra um só. Porque ele é idoso, ele tem o direito ao benefício da solidariedade. Ele entra contra um. E esse um arca com a totalidade. E esse um que arcar com a totalidade entra com a ação com os demais. Ou seja, o problema é dele. Então ele vai entrar contra quem? Contra o mais rico, lógico. E quem é o mais rico? O advogado, claro. O advogado. Ô, professor. O advogado, porque ele é advogado do médico, do engenheiro e do jogador de futebol, pô. Tá? Então, entrando com ação contra esse filho advogado, esse filho advogado tem que entrar arcar com a totalidade, por causa da solidariedade passiva, e ele pode entrar com ação contra os demais de regresso. É possível também, lógico, né? Lógico. Certo? Bom, isso muita gente não sabe também, viu? Apesar do Estatuto do Idoso ser lá de 2003, né? Muita gente não sabe. Eu já tive caso concreto, caso concreto, que a outra parte não fez isso, entrou contra todos. E não precisava entrar contra todos, porque ele arrumou encrenca contra todos e precisou citar os 3, né? Que processualmente leva uma desvantagem aí, porque muitas vezes o processo acaba demorando mais, né? Falamos então, deixa eu só mostrar aqui rapidamente a nossa apostila que está à venda aí na descrição abaixo, né, do nosso vídeo, tá? E o link está aí com o valor, com o preço, com tudo, certo? Essa apostila tem aproximadamente 120 páginas, tá? Toda a parte teórica, mais aí nos exemplos que eu dou, e ainda as peças, que são as mais importantes, as peças, né? Os modelos de peças,